procede. Rever como? Você conversou, foi com o Francisco ou foi com o Ratzinger? Ou com o Dr. Google. Ou com o Dr. Google. É só para desanuviar um pouquinho, professor. Reverendo, Sara. Reverendo Google. Com o Ratzinger é parada dura, hein? Olha, mas nessa linha aí, professor, se bobear, eles vão consultar Paulo VI. Nossa! Muito bem. Bom, a parte, né, da... Oi? Professor, eu queria fazer uma sugestão, é Marinésia. Isso, pode ver. A gente fazer essa divisão logo agora no início, para, no final, às vezes, a gente termina alongando. A gente sempre conversa com o professor e vai perguntando e vai passando do horário para... já resolve essa questão e a gente segue com o conteúdo. Só uma sugestão. É bom, uma boa ideia, pastor, porque quando dá ali umas 10 e pouco, o povo começa a fugir, né? Sim. A Gorete está pedindo para avisar que ela não está conseguindo entrar. A internet dela está caindo. É verdade, estou olhando aqui na mensagem dela. Nossa, Gorete, eu nem cumprimentá-la. Eu participei da banca, né, de avaliação do projeto, né? Um tempo aí que eu não vejo ela. Vou dar uma saudação quando ela entrar de novo aí. Vou dar uma saudação. Eu estou olhando aqui, então, né? Eu tinha colocado lá o primeiro conjunto, né, de páginas do livro do Gerstenberger, né, página 36 até a 136, né? Então, primeiramente, são 10 sessões. Então, a gente teria que distribuir. Eu só pediria, por gentileza, se um de vocês, ou uma de vocês, poderia abrir aí um documento de Word só para anotar, né, quem vai ficar com que parte, né? Se quiser, eu estou anotando aqui. Tá legal. Aí eu posso depois. Então, a gente tem, da página 36 à página 136, a gente tem 10 itens. Então, a gente pode primeiro escolher, selecionar, né, esses 10 itens, distribuir esses 10 itens e depois a gente distribui os 8 restantes que começam lá na página 196 e vão até a página 248. Né, pelo que eu estou vendo aqui do número, né, de componentes da nossa turma, né, excetuando eu, então seriam 17, nós somos em 17 aqui, né? A Gorete não está, então, quer dizer, seria mais uma, então 18. Professor, então, na verdade ainda há mais alunos. Eu não estou vendo o Aaron aqui e outros. Acredito que nós somos em torno de 22. 21, sim. 22. Mas a gente, a princípio, né, a gente distribuiria por nós aqui, né? E aí, os demais, que eu imagino talvez possam estar amanhã à noite, aí eles participam, né, da discussão, né, se conseguirem ler alguma coisa, porque no caso os textos estão indicados, né? Então, se for o caso, eles podem participar dessa maneira. Dr. Rubens, geralmente ninguém tem faltado sexta-noite. Uhum. Aí, se quiser dividir para todos, sei lá, uma sessão, ou 2 por sessão, não sei. Aí vai ser critério, eu acho. Pode dividir e colocar no WhatsApp também, que todo mundo tem acesso ao WhatsApp. Do jeito que dividir aqui, eu coloco no grupo lá, todos têm acesso. Uhum.
Bom, vamos então inicialmente pegar esses 10 primeiros itens, né, que é do capítulo 4 e do capítulo 5. O primeiro é família e clã. Quem se habilita? Quem leria essa parte? É individual, em dupla, como é que vai ser? Não, não, professor. Mas família e clã é página 29. Nós não vamos começar da 36? Não, desculpa, tem razão. É o Horizonte da Fé. Isso, Horizonte da Fé é o primeiro. Isso. Eu posso ficar com o Horizonte da Fé, professor. Tá. Então, João, se puder anotar. Aí, professor, o que a gente vai fazer? Uma apresentação? Quantos minutos? 10 minutos? Como são muitos, né? Como vão ser muitos itens, né? Seria interessante que cada um, né? E cada uma selecionasse, selecionasse pelo menos 3 ideias do texto que achou importante, né? Para a gente discutir. O Rogério mencionou a questão de duplas, né? Se algum de vocês quiser fazer em conjunto com alguém, não tem problema. Eu só não sugeri isso no primeiro momento, porque eu não sei a disponibilidade de vocês de se combinarem para fazer algo em dupla, né? Mas agora, nesse momento de escolha, vocês podem dizer, nós dois aqui, ou nós duas aqui, ou eu e ela, vamos falar sobre esse ponto. Queremos falar sobre esse ponto, ou queremos falar sobre os dois, tratar de 2 pontos. Fica à vontade. Só peço que, então, vocês vão me dizendo, que aí o João vai anotando. Então, por enquanto, a Marinese ficou com o Horizonte da Fé, o ponto 4.1. Ponto 4.2, práticas de culto. Eu posso ficar, professor. Então, Sara fica com práticas de culto 4.2. Noções de Deus. Professor, posso ficar tanto com a Sara quanto com a Marinésia, viu? O senhor pode escolher. Eu vou escolher? Fica Estou dando flor a opção de escolha, né, professor? Professor, fala para ele, nem com Sara, nem com a Marinésia, com noções de Deus. Sara e a Marinese não estão no conteúdo, né? Eu acho que não é bom colocar as duas juntas, não, viu, pastor? Aqui a S priva muito pela questão do gênero, né? Então, eu acho assim, colocar 2 homens e 2 mulheres vai acabar desequilibrando a questão de gênero. Então, noções de Deus. Alguém ou uma dupla quer ficar com esse... Posso ficar. Quem? Valdemar? Isso. Então, Valdemar, João. O ethos da família e do clã. Quem se habilita? Eu posso ficar, Davi. Davi Pereira, então, com o ethos da família e do clã. Qual que é a página? A página é a página 80 a 96. Certo. Teologia a partir da família, teologia do indivíduo. André. Eu fico, professor. André. André, tá. Então, André, com 4.5, teologia a partir da família, teologia do indivíduo. Professor, essa apresentação é para hoje ou é para amanhã à noite? Não, amanhã à noite. Ok, certo. Então, eu recomendo que vocês selecionem pelo menos 3 ideias, né, dos pontos que vocês escolherem, que vocês acharem mais relevantes, tá? Certo, obrigado. História social da Palestina. João Batista. O João fica, então, com 5.1. Estruturas da aldeia.
Alguém falou, mas estava... O Jair? Jair. O mais velho da turma aqui. Tá bom. Então, Jair, História Social da Palestina. As estruturas da aldeia. Isso. Acho que tem um microfone aberto aí, tá dando eco, né? Estruturas da aldeia, alguém se habilita? Não foi isso que eu fiquei, não, professor? Pastor Jair ficou com esse. Não, ah, sim, desculpa. Então é rituais e cultos. Eu? O Giancarlo, então, fica com rituais e cultos. Ethos e administração da justiça. É a cara do bem. Benhur. Então, Benhur... Professor, se não for em dupla, eu fico com qualquer um que você marcar. E pode ser esse também, tá? Tá, então ethos e administração da justiça. Você quer ficar comigo, Benhur? Quer ficar comigo, Ethos da família do clã? Página 80, Também. 96? Também fico. Pode ser? Pode. Pode. Então eu e Benhur. E a teologia da comunidade aldeã. Estou sem nada ainda. O que sobrar aí... Pastor Davi, nós ficamos com ethos e a justiça? Quem que falou que está sem nada? Eu acho que eu e o pastor Davi é o último título. Desculpa, eu não entendi. Eu e o Davi, Benhur e Davi, estão ficando com qual ponto? 80 a 96. Ethos do clã. Ethos da família do clã. Isso. Né? E ethos e administração da justiça. Isso aí, esse que está... Ah, não, já com dois, pastor Davi? Não, vocês estão com dois tópicos. Ethos da família cristã é o pastor Davi. Ethos da administração da justiça é o Benhur. Pois é que nós estamos ficando juntos, eu e o pastor Davi, e é isso, porque faltou alguém aí, faltou trabalho para alguém. E aí, esse que está sem trabalho, pode passar... Eu estou sem trabalho nenhum. O Tito, então... O Tito. Tito, você pode ficar com a teologia da comunidade aldeã? Posso sim. Quais são as páginas? É fácil encontrar lá, né? A partir da página 134. Eu vou especificar tudinho, né? Professor, pelo que eu entendi, o ethos e a administração da justiça continua sem aluno, né? Se não houver ninguém, eu gostaria de ficar com esse ponto, então. Pode ser, então. Então, João, você pode anotar? O Eric, então, fica com ethos e administração da justiça. Ok. Se tiver mais um ponto aí, eu assumo, viu? Porque eu estou tranquilo, sem... aqui. Eu também tô agora sem... a gente tem, então, agora, da página 196 a 245, a gente tem mais 9 pontos. O primeiro é as fontes. Página 196 a 198, as fontes. As fontes, é isso, professor? As fontes, Muito bem, pode ser eu, Jonas. Então, Jonas, as fontes. Organização interna. Posso ficar com essa, professor? Então, Carlos, organização interna. Política externa. Sério? Pode. Alguém fica com política externa?
Posso ficar? Rogério. O Rogério, então, política externa. Benhu, Eric e Jonas, fecha o microfone de vocês aí que estão barulhando. Sim, senhora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Se eventualmente, né, alguém quiser, que já escolheu, quiser pegar mais um ponto, também não tem problema, tá? Nós paramos em política externa, acho que ninguém escolheu ainda, né? Eu, Rogério. Rogério. Política externa. Então, agora teologia do rei e do Estado. Alguém que é esse? O doutor Rubem, ele não está aqui, mas podia ser o Wilson. Ele vai trabalhar aí com o Reinado. Professor. Professor, o Wilson está aí, Wilson? Com o Wilson, tá aí? Tá, né? Acho que o Wilson vai gostar desse toque aí. Você topa, Wilson? O Wilson deve estar jantando. Falar, mas ele não está conseguindo. Digita aí, Wilson. Escreve, Wilson. Eu acho que o áudio está com um problema, né? Wilson, a gente não está te ouvindo. Digita lá no chat. Vamos adiante. Passarela, digita aí no chat dizendo que ele vai ficar com esse tema para ele aí. Digita, você tá. É o 7.3, professor? É o 7.4, Teologia do Rei e do Estado. Aqui ele já colocou. Eu interesso pelo 7.3 até o 7.7. Então, de repente, ele fica com o 7.4 até o 7.7. Pronto, então é seu. Fala com ele, 7.4 é seu, pode ser, professor? Vou escrever aqui. Pode. Se ele quiser, ele inicialmente disse 7.3 a 7.7, né? Então, se ele quiser assumir do 7.4 até o 7.7, tudo bem. Se ele concordar, então... Professor, inicialmente esse Teologia do Rei e do Estado é 7.3? 7.4. 7.4, ok. Professor, do 7.4 até o 7.7? Ele já colocando pro Wilson. Ele deu ok já, Sara. Já ok. Isso. Então, 7.8, religiosidade popular. Eu posso ficar com esse, professor. Se não tiver outra pessoa, né? Então, Marinésia, religiosidade popular. E, por fim, religião nacional, último ponto. Eu acho que a Gorete ainda não foi, não. Ela está aí? Não, eu vou falar com ela, eu vou tentar falar com ela, mas eu acho que pode colocar esse ponto para ela, professor. Eu consegui entrar agora. Aqui, pronto. Graças a Deus. Oi, Gorete, tudo bem? Tudo bem, professor? Ô Marinésia. Qual o material que está sendo usado agora? Falado? Esse livro aqui, Teologias no Antigo Testamento, ele está digitalizado aí na pasta, tá? A gente está distribuindo algumas páginas de leitura para amanhã, então a gente já distribuiu quase tudo, só está faltando lá na página 245 o ponto 7.9, religião nacional. O Samuel está pedindo a palavra aí. Pois não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu posso ficar com religiosidade popular? 7, 8? Pode Você sim. Concorda, Marinésia? Claro, com certeza. Obrigada. Então, Samuel fica com religiosidade popular. Isso. E religião nacional é o que está sobrando. Eu posso ficar. Tá. Então, a religião nacional, 245 a 248.
tá? Esse é para amanhã. Que a ideia é a acho, seguinte... Eu acho que tem gente que ainda não ficou sem nenhum, hein? Professor, tem um Aaron que mandou mensagem aqui no grupo, que ele comunicou para o professor Flávio da ausência dele hoje, tá? Ele comunicou para o professor Flávio. Então, o Aaron assim, ó, sem tema. Gabriel, eu vou pedir para vocês um favor, assim, se vocês puderem, né? Vocês têm o grupo de WhatsApp, né? A gente pode fazer assim, ó. Nós já distribuímos os textos entre nós aqui, mas a gente pode deixar todo esse conteúdo em aberto para o pessoal que não está aqui hoje, para eles escolherem também entre esses itens algum que eles gostariam de falar. Porque mesmo que escolham, e vão escolher, né, temas semelhantes a alguns que vocês já pegaram, né, isso pode proporcionar um enriquecimento da discussão e da apresentação, porque de qualquer maneira o que um vai selecionar como 3 ideias mais importantes pode não ser o que o outro vai selecionar, né? Então, e sem falar que então a tarefa... o Wilson pegou uns 4 tópicos, né? Então alguém pode ir no WhatsApp, para colocar no WhatsApp também, aí a pessoa pode colocar o nome na frente lá e ajudar o Wilson com alguns tópicos. Isso. Sem problema. Então, a tarefa é essa, né? Vocês vão pegar esse item ou itens, né, que vocês escolheram e vão, a partir da leitura, selecionar pelo menos 3 ideias que vocês considerarem mais relevantes ou mais fundamentais no trecho, tá? Professor, isso vai ser para amanhã à noite. À tarde a gente não vai ter aula, não. Vai continuar como está vendo, né? É isso? À tarde, não vamos fazer esse trabalho, não, para apresentar à noite? Então, eu conversei com o professor Flávio, ele me disse que alguns de vocês não têm possibilidade de vir amanhã à tarde, somente à noite, né? Então, a gente pode separar o período da tarde justamente para fazer a leitura e a elaboração dessas 3 ideias. Então, a gente estuda direitinho os textos durante a tarde, né? E à noite, então, a gente faz a videoconferência com apresentações e a discussão a partir daquilo que vocês trouxerem. Professor, eu tinha lido que era para fazer elaboração de teses escritas. Como é isso? Basicamente, não é que é a mesma coisa, né? Mas o seu som. Não, é o seguinte, ele pode ter chegado meio tempo. Acho que tinha um microfone aberto, né? Tá. O que está ali no plano de aula, Eric, estava mais relacionado a uma leitura, né, individual do texto completo, né, daquelas páginas todas. Mas já que a gente então agora está fazendo esse outro esquema, né, então eu acho interessante que a gente, cada um então, da leitura, selecione aquelas ideias que achar mais relevantes, né? Mas para entrega, não. Não, é apenas para a nossa discussão, né? Ok. Evidentemente que... Quantos minutos de apresentação, professor? Olha, os trechos que foram distribuídos são relativamente curtos, né? Então, eu acho que uns 5 minutos, talvez. Porque como só uma apresentação... Entre 5 e 10 minutos, como só uma apresentação de 3 ideias, né? Então, não leva muito tempo. Professor, você poderia só me dizer...
Sim, só, já te dou a palavra, Jonas, né? Só uma... A gente pode, inclusive, fazer a discussão, né, amanhã, a partir dessa divisão do livro, né? A gente faz os primeiros 10 tópicos no primeiro horário, e no segundo horário a gente pega os tópicos restantes, né, para discutir. Pois não, Jonas? O microfone está desligado. Não, eu já descobri. É a página, mas eu já descobri. Obrigado. Tá, ok. Então, tudo certo? Obrigada. O Rogério está com a mão levantada. Você quer falar algo? Não, era só a questão do tempo mesmo. Você já respondeu. Muito bem. Bom, a nossa disciplina, então, ela não é uma disciplina de introdução ao Antigo Testamento, né? Uma disciplina de introdução ao Antigo Testamento costuma naturalmente se preocupar com aspectos mais técnicos relacionados ao processo de composição dos livros, né? Características estilísticas, formais, né? Problemas relacionados à autoria, relacionados ao lugar de composição, enfim, né? E também a apresentação de uma estrutura básica ou alguma estrutura que se possa reconhecer na maneira como os materiais de cada livro bíblico estão organizados. No caso da disciplina de teologia do Antigo Testamento, né, a nossa discussão gira em torno, principalmente, da mensagem que o Antigo Testamento quer transmitir, né? E aí a gente lida com algumas questões importantes, né? A primeira delas tem a ver com a possibilidade de que o Antigo Testamento ele ofereça uma variedade de teologias, tantas quantas forem as seções que se possa reconhecer no próprio Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, se a gente pegar os livros da Torá, em termos teológicos, o que se pode reconhecer como discurso oferece alguma diferença em relação, por exemplo, ao discurso que nós encontramos nos livros proféticos? Quais são as expectativas e os discursos teológicos no Pentateuco ou na Torá, e de que maneira, né, esses discursos se coadunam ou dialogam com, por exemplo, os discursos teológicos contidos nos livros proféticos. A mesma coisa relacionado à questão do bloco dos escritos, né? Quais são os pontos de contato e de divergência ou divergências que se pode perceber entre a teologia do Pentateuco, a teologia dos profetas e a teologia dos escritos? Isso falando a grosso modo, né, considerando os livros agrupados por blocos. Mas e quanto aos livros tomados individualmente? Será que se pode dizer que esses livros possuem uma teologia própria? Quais os pontos de contato, né, entre os materiais teológicos contidos em cada livro, né, e uma teologia que eventualmente atravesse o Antigo Testamento como um todo?
Existe algum aspecto teológico nos livros em separado que representaria algum problema para a compreensão de uma inclinação teológica majoritária que eventualmente se possa perceber no Antigo Testamento? Uma outra questão, né, também voltada para isso. O Antigo Testamento tem uma mensagem? Tem muitas mensagens? O Antigo Testamento tem um único propósito? A maneira como o Antigo Testamento é instrumentalizado, né, no ambiente judaico, por exemplo, na forma como os livros estão organizados, e a maneira como ele está instrumentalizado no âmbito cristão, na maneira como os livros estão organizados, interfere na mensagem ou nas mensagens contidas no Antigo Testamento? O Antigo Testamento tem uma voz autônoma? Ele tem uma voz própria? E no caso de uma comunidade religiosa como a comunidade cristã, as comunidades cristãs que possuem um cânon em duas partes, o Antigo Testamento ainda consegue ter uma voz autônoma diante do fato de que, para a comunidade cristã, embora o Antigo Testamento seja considerado Escritura, inevitavelmente é o Novo Testamento quem dita o referencial de interpretação? Então, quando a gente discute questões teológicas relacionadas ao Antigo Testamento, nós basicamente lidamos com o problema de se o Antigo Testamento comunica uma única mensagem ou se o Antigo Testamento possui várias mensagens e várias vozes que reivindicam cada qual o seu lugar. Quando a gente, por exemplo, compara nas narrativas patriarcais um contato, em geral, né, amistoso dos patriarcas com os povos da terra, de que maneira isso influencia em livros como Esdras e Neemias, por exemplo, para os quais o contato de judaítas com os povos da terra é algo inadmissível? Ou em relação à teologia deuteronomista, que prevê o desalojamento dos povos estrangeiros da terra de Israel para dar lugar ao povo de Deus. O Antigo Testamento é universalista? Ou ele possui uma mensagem mais voltada para uma exclusividade da aliança restrita ao povo judaico? Livros como do profeta Jonas, por exemplo, apresentam uma narrativa bastante peculiar, na qual o leitor simpatiza de primeira, né, com todos os personagens que não são judeus, porque o profeta judeu, ele aparece não só como um fugitivo, mas também como alguém que se mostra completamente contrariado quando o juízo divino que ele pregava não acontece. E é curioso também porque no livro de Jonas, né, fica claro que a conversão é algo que está ao alcance de povos estrangeiros, ao passo que o próprio profeta judeu tem dificuldade de se converter ao amor divino que ele mesmo confessa no final da obra. Então, o Antigo Testamento ele é simpático aos povos que não são Israel? O livro de Jonas provavelmente responderia que sim.
Porém, se a gente lê livros como os de Esdras e Neemias, em que há inclusive com justificativa teológica, né? Em que há um ranço profundo contra povos que não são judeus, ou que não podem ser integrados à comunidade de judaítas que tenta se reorganizar após o retorno do exílio na terra de Israel, quando a gente percebe, né, nesses livros de Esdras e Neemias uma rejeição completa do contato com estrangeiros, isso significa, né, em termos teológicos, que o Antigo Testamento reserva apenas para os judeus o privilégio, digamos assim, do culto a Javé. Professor, quando o senhor fala do contato, o senhor está se referindo aos casamentos fora que mistos. Os mistos? Isso. Por outro lado, né, enquanto Esdras e Neemias condenam os casamentos mistos, né, de judeus com não-judeus, algo que a gente percebe também de maneira semelhante no livro de Números, né, quando os israelitas se encontram com as mulheres midianitas, né, e então eles se voltam para os seus deuses, né, e ali naquele momento há uma ruptura entre o Deus Javé e a comunidade de israelitas que havia saído do Egito, né, de maneira que a comunidade de israelitas que vai chegar na Terra Prometida, né, no próprio livro de Números, também no livro de Deuteronômio, já será outra geração, né? Mas ali em Números capítulo 25, há uma forte rejeição ao contato, né, de israelitas com não israelitas, ao passo que um homem que leva uma mulher não israelita para sua tenda é atravessado por uma lança. Então, as mulheres Finéias, né? Isso, com a Moabita. Curiosamente, né, no livro de Ruth, é uma Moabita que na narrativa garante a velha Noemi, a desamparada Noemi, né, a possibilidade de preservar o nome do seu falecido esposo, né, conforme a cultura do levirato, e também ser favorecida em termos de amparo social, porque agora, graças a Boaz, né, mas antes, graças a Ruth, se consegue resgatar a terra que era do falecido Elimeleque, né, e também Ruth, junto com Boaz, geram uma descendência que vai preservar o nome do marido falecido da Noemi, né? Ruth, uma moabita. E o fato de Ruth ser moabita é particularmente interessante nesse sentido, porque, como a Sara mencionou, é precisamente uma moabita o pivô de um escândalo, digamos assim, ocorrido, né, na comunidade de israelitas sob a liderança de Moisés. E também é o texto de Deuteronômio 23, se eu não me engano, ou 25, que diz que os moabitas devem ser excluídos da Assembleia de Javé. E baseados nesse texto, no livro de Neemias, se expulsam, né, os estrangeiros do meio de Israel. Vou só confirmar aqui. Deuteronômio 23, né? Versículo 4. O amonita e o moabita não poderão entrar na Assembleia de Javé.
mesmo seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Yahvé até a 10ª geração para sempre. Lá em Neemias 13, né, de 1 a 3, a gente tem precisamente a leitura do livro da Torá, e a leitura é feita nesse texto, e com base nessa leitura, o texto diz lá, no versículo 3, que logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo elemento estrangeiro. Então, assim, essas questões, né, eu levanto aqui com o objetivo de sugerir a necessidade, né, de se investigar no que consiste a fala teológica do Antigo Testamento. Né, se é possível considerar essa fala teológica como uma fala uniforme, ou se o Antigo Testamento ele representa um conjunto de vozes que, claro, devem ser consideradas a partir do todo do conjunto, mas que também, nas suas especificidades, não devem ser desconsideradas. Quando eu digo, né, que as vozes do Antigo Testamento, né, podem ser múltiplas, mas elas devem ser olhadas a partir do todo, né, isso significa que, em termos teológicos, né, o texto que nós recebemos, ele é um Jonas, conjunto... seu microfone está aberto. Acho que já fechou agora, né? Então, quando eu digo que as vozes do Antigo Testamento são múltiplas, mas elas devem ser também lidas à luz do todo, né? Isso significa que há uma tensão entre os resquícios, né, e traços da antiga religião israelita, que ficou preservada em vários textos, e o tratamento teológico final que esses textos receberam e que nos comunicam uma orientação teológica que, em muitos aspectos, é divergente ou é diferente do que foi a religião israelita no passado. Então, ao passo, por exemplo, que durante isso tem a ver lá com aquele texto do Guneveg que eu coloquei para vocês antes, né? Ao passo que no século XIX houve uma efervescência muito grande de busca pela antiga religião de Israel, que poderia ser recuperada a partir dos textos do Antigo Testamento, né? Hoje se percebe e se recoloca o Antigo Testamento na sua posição de literatura, principalmente recebida na forma como ela chegou até nós, e o seu direito de expressar a sua própria voz teológica a partir dessa forma com a qual nós o recebemos. Então, trata-se de ouvir como é que o Antigo Testamento, ou como é que o testemunho do Antigo Testamento relê o passado de Israel e projeta para frente uma fé em Javé, que já não é mais a fé antiga, mas que é uma fé agora caracterizada principalmente pela preocupação, né, de preservar e principalmente praticar aquilo que está previsto na Torá, e também vivenciar uma religiosidade em devoção exclusiva a um único Deus,
Quando vocês forem ler esses capítulos, né, esses trechos do texto do professor Gerstenberg, né, provavelmente vocês vão, em alguns momentos, se deparar com a descrição por parte dele de realidades do antigo Israel que podem entrar em conflito frontal com a ideia que possivelmente, né, está na cabeça de vocês a respeito do que seja a religião do Israel antigo. Mas é interessante, aliás, é importante dizer, né, que o Antigo Testamento, ou a Bíblia judaica, ele não é meramente uma tentativa de recuperar a religião israelita do passado. Mas o Antigo Testamento é principalmente né, com perdão da redundância, ele é um testemunho de como Israel passou a ver a si próprio, né, e a sua história com Javé, após todos os percalços pelos quais Israel, principalmente enquanto nação em 2 reinos, passou e sofreu, em especial levando em consideração os 2 acontecimentos mais trágicos que puseram fim aos reinos israelitas do norte e do sul. No caso, a destruição da Samaria no 8º século pelos assírios e a destruição de Jerusalém pelos babilônios no 6º século. Esses acontecimentos provocaram movimentos não só populacionais, mas também culturais, que substituíram a antiga realidade religiosa de Israel no período pré-exílico pelas tendências que vão desaguar no Antigo Testamento e no seu discurso teológico. Então, de certa maneira, há que se ler o Antigo Testamento como testemunho de fé de sobreviventes. Estão relendo o seu passado à luz de uma fé que agora se caracteriza pela devoção a um Deus único, que não é visto mais simplesmente como uma divindade tribal ou nacional, mas é visto como um Deus universal, e uma devoção que agora não mais está ligada a uma localidade geográfica e muito menos a uma instituição física como o Templo de Jerusalém, mas uma devoção que se organiza principalmente em torno da palavra. Primeiramente e principalmente da Torá, mas depois cooperando com a mensagem da Torá, o que está contido nos profetas e também nos escritos. Então, o Antigo Testamento, mais do que um registro histórico, ele é o testemunho de uma fé assumida historicamente, e que se propõe a reler o passado a partir das lentes dessa mesma fé. Não é possível, né, infelizmente, e o infelizmente que eu digo aqui tem a ver muito mais com uma curiosidade histórica, né, uma curiosidade da investigação histórica, né, infelizmente não é possível recuperar com clareza o que foi a religião ou o que foram as religiosidades do antigo Israel antes do período do exílio.
Nós temos algumas indicações que nós podemos extrair a partir da análise dos textos bíblicos e algumas hipóteses que podemos levantar a partir daquilo que a arqueologia recupera. Mas o importante é dizer que, principalmente, que o Antigo Testamento não é um artigo sobre a religião do Israel antigo, mas é um testemunho da fé num Deus único que, a partir dessa fé e a partir da devoção ao texto, ou à palavra de Javé, principalmente reconhecida na Torá e dos profetas, procura ler o seu passado e extrair dele lições para o futuro e para a identidade que esses mesmos judeus que estão fazendo a Bíblia procuram assumir e com a qual procuram enfrentar a realidade que eles são chamados a viver dali para frente. Ou seja, um povo que agora se entende como o povo escolhido de um Deus universal, mas que entende-se também como guardião de uma tradição religiosa que, inclusive, vai dar a ele possibilidade de viver onde for possível, em qualquer lugar onde esses judeus se assentarem. Né? O Antigo Testamento possibilitou aos judeus isso também, a condição de poderem viver não mais em termos de fé e de etnia, ligados exclusivamente à terra de Israel e a uma instituição física como o Templo de Jerusalém, mas, através do texto sagrado, então, tiveram a possibilidade, como tem até hoje, de viverem enquanto comunidade religiosa e comunidade identitária em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo celebrar o seu Deus Javé. Entendido como Deus universal, Deus de todos os povos, mas que com Israel tem uma relação especial, pois o escolheu, assim como o próprio Israel também escolheu o seu Deus. Então, o Antigo Testamento, ele é testemunho dessa fé, de um povo que se acredita escolhido por um Deus a quem ele também escolheu. E é nessa perspectiva que o judeu, então, ele vive a sua religiosidade em torno dos textos sagrados, que são agora a sua referência. Marinésia levantou a mão. Professor, assim, quando você fala que o Velho Testamento é, na verdade, o testemunho de fé de sobreviventes, eu entendo isso, porque eu entendo que, sem dúvida nenhuma, toda a revelação de Deus é relatada na história por esses sobreviventes, mesmo que ela tenha sido escrita posteriormente, eu entendo isso, mas eu entendo o Velho Testamento, e talvez, assim, numa perspectiva não muito acadêmica, de buscar se comprovar um conteúdo, mas como a revelação desse Deus, quer dizer, o impacto desse Deus sobre essa comunidade e relatada, de fato, como a intervenção desse Deus. Sim, a percepção que eu tenho é que, quando eu digo que o Antigo Testamento é um testemunho de fé de sobreviventes que passam, que se percebe escolhido, e eu entendo isso, se percebe escolhido como especial por um Deus, e escolhe esse Deus, né? E a partir daí ele passa a viver guiado pelas orientações que ele crê nesse Deus. Eu estou partindo de uma perspectiva, assim,
extremamente humana, como se o Antigo Testamento não trouxesse essas ações ou essas intervenções muito claras de Deus na própria história, sabe? Testemunhada, claro, por esses homens, mas essa intervenção física, assim, palpável, de Deus na história de Israel, com vistas a vinda desse Filho de Deus, assim. Eu tenho muita dificuldade, né, nessas questões que, inclusive, é o que hoje a gente tem muito nessa ideia da teologia vivida, né, nessa nova homilética que busca esse foco no homem, no indivíduo. Assim, eu tenho dificuldade com isso. Se o professor quiser me ajudar, eu agradeço. Mas assim, Marinésia, quando eu digo, né, que o Antigo Testamento é um testemunho, né, isso significa, né, que esses sobreviventes que testemunham, né, e que leem a sua história passada à luz dessa realidade própria de sobreviventes, né, eles estão dizendo que acreditam que a sua história é uma história marcada pela intervenção divina, né? E provavelmente é essa crença na intervenção divina que permitiu a esses judaítas, após o exílio, reorganizarem-se em torno, né, das suas tradições antigas, dar nova forma a elas, entendendo principalmente que o fato deles terem regressado à Palestina após anos longe da terra e após a lembrança daqueles acontecimentos trágicos, isso era uma evidência de que, respondendo a pergunta que alguns faziam, por exemplo, no exílio, né? Será que Javé continuará irado conosco para sempre? Será que Javé esqueceu o seu povo? Quer dizer, o fato de eles estarem lá de volta, reorganizando a sua religiosidade, né, era feito com base nessa crença de que eles possuíam uma memória das intervenções de Deus no passado a seu favor. E isso dava a eles a certeza de que, apesar, né, dos acontecimentos que levaram à catástrofe do exílio, né, essa catástrofe não foi a palavra final de Javé em relação a eles. E a sobrevivência deles era prova disso. Então, inclusive, a gente vê nas mensagens dos profetas, né, entre os temas que aparecem, né, o tema daqueles que Javé deixaria sobrar após a vinda do seu juízo, né? Então, não há dúvida, né, de que esse testemunho desses sobreviventes está baseado na fé de que Javé, que interveio na história a favor deles, por exemplo, tirando seus ancestrais do Egito, é o mesmo Javé que confirma, que mantém a sua aliança e provou trazendo eles de volta para recomeçarem a vida a partir daqueles acontecimentos trágicos, né? Então, eu acho que você tem toda a razão quando você trabalha ou traz a categoria da revelação e da intervenção de Deus, né? Porque, de fato, o testemunho do Antigo Testamento ele só é possível porque aqueles que deram testemunho entenderam que a sua história, até ali e dali em diante, continuaria sendo uma história deles com Deus. Né? Deus caminhando
ao lado deles na história, agindo de formas diferentes, né, de como agiram no passado, mas permanecendo ao lado deles, né, e os guiando enquanto seu povo. Né, se essa consciência, né, não tivesse surgido entre esses sobreviventes, né, dificilmente a gente teria o judaísmo como uma religião que durou tanto tempo até os dias de hoje. Né? E até hoje, a autocompreensão judaica é essa. Né? Deus nos escolheu como seu povo e nós também o escolhemos como nosso Deus, como está lá em Josué, capítulo 24. Né? Então, o Antigo Testamento se baseia em grande medida nisso, né? Na autocompreensão que Israel teve a respeito de si mesmo, como povo que, apesar dos seus percalços e infidelidades, não foi esquecido pelo Deus Javé, né? Mas tal como Deus agira no passado em favor deles, agora ele mantém, ele ratifica a sua aliança, né, propondo-se não só a perdoar, mas a continuar a caminhada ao lado deles. E agora, como é que Deus continua a sua caminhada ao lado do seu povo? Através dos textos sagrados, que agora são reconhecidos como textos que conservam a palavra de Javé que dá vida e que Javé pronunciou no passado para os seus ancestrais e através principalmente dos profetas. Então, a partir daí que continua essa trajetória, né, de Deus com eles. Não sei se eu respondi. Sara. Professor, eu quero falar de outra questão, mas aí vou aproveitar o gancho aí da Marinésia, que eu entendo também que havia, na verdade, uma consciência muito mais profunda do que só ser o povo de Deus, mas saber que ele seria o povo que seria instrumento para alcançar os outros povos. Né? Eu penso que Abraão entendeu perfeitamente isso, né? Os profetas vão falar disso, Isaías vai falar o tempo todo, é luz para as outras nações. Mateus, quando vai escrever ali, a gente vê que ele entende perfeitamente, ele começa em Abraão, mostrando que ali em Jesus estava cumprindo a promessa que Deus havia feito ali, né? Começou a nação com Abraão. Então, eu também acho que há uma consciência profunda de que era um povo escolhido para alcançar as demais nações, que é a promessa para Abraão. E aí, a gente sabe que isso vai ser completo em Cristo, que é quando as nações serão inseridas nessa bênção. Mas aí a gente também entende a questão inclusiva lá no Antigo Testamento da Moabita Ruth, né, que vai virar a bisavó de Davi, né? A Raabe também, o senhor falou dos próprios assírios, né, lá de Nínive, né? Então, aí a gente entende, isso era pontual, havia inclusão, mas era pontual, mas em Cristo vai acontecer essa coisa. E eu penso que eles, né, o povo ali, sabia que era a nação escolhida para ser um instrumento para alcançar as demais nações. E aí a gente entende até a questão que o senhor falou sobre a exclusão, a gente já entende a inclusão e a exclusão. A questão, por exemplo, das moabitas, foram usadas, na verdade, para fazer Israel pecar. Balaão não conseguiu e pensou, né, planejou, disse para o rei moabita, leva as suas mulheres, que nisso aqui Israel vai cair. A questão da mistura com as outras nações, na verdade, da separação, era por conta da idolatria, né? E todas as vezes que se misturavam, o povo voltava. Mas outra coisa, pastor, que eu queria falar, quando você fala sobre, eu queria entender, você disse assim, olha, que não é possível recuperar com clareza qual foi a religiosidade de Israel antes do exílio.
não há uma consideração das práticas e daquilo que eles tinham recebido ainda lá no deserto, depois da saída do Egito, em volta do tabernáculo, na construção do tabernáculo e depois no templo, porque para mim isso é tão claro, assim, havia uma... eu não sei, Deus institui ali o sacerdócio, manda construir o tabernáculo, depois o templo, em volta disso, da importância do templo, não é considerado uma religiosidade? Eu não sei, é uma pergunta, não sabe, não entendi. Podemos deixar essa pergunta sobre a mesa para amanhã? Claro, vou conseguir dormir. O Benhur e o Gabriel. Com a colega, uma outra pergunta também parecida? Como o Wilson falou? Isso, baseado na questão que a colega levantou, que a Sara levantou, para amanhã também, se né, for deixar a dela aí, pode-se afirmar e dizer que em Israel havia, além do monoteísmo oficial, havia paralelamente uma religião, se não era oficial, pelo menos era oficiosa, do ponto de vista palaciano, uma vez que era interessante para a monarquia manter um bom relacionamento externo. Uhum. Aí eu pegaria o recorte de Acabe com os sidônios. Wilson, seu microfone está ligado, Wilson. Por favor. Eu estou falando. Sim, eu vou colocar a sua pergunta junto com a da Sara, Wilson, mas só de forma superficial, né, dá para dizer que sim, né, essa questão das relações internacionais, ela envolve, claro, também o elemento religioso, né? Mas é preciso entender o que está em jogo quando a gente fala de relações entre povos, naquele contexto, né? E o lugar dos seus respectivos deuses nisso aí também, né? A gente tem que lembrar que, aí eu volto àquela questão do texto bíblico, né? Do texto como um testemunho de fé que está olhando para trás e está fazendo uma avaliação teológica a partir de determinada tendência do seu passado, né? O texto bíblico vê, né, principalmente o texto lá deuteronomista, né, vê essa relação entre rei, né, e povos vizinhos, rei israelita e povos vizinhos, e consequentemente uma relação envolvendo seus deuses, vê isso de forma negativa, né? Mas, e aí toca um pouquinho no que a Sara estava perguntando, né? No sentido da gente perguntar, mas, ao final de contas, qual era a compreensão teológica que você possuía como base da estrutura monárquica, e até que ponto essa estrutura teológica que servia de base para a monarquia ela não estava alinhada, ou ela não aceitava, e aqui não estou discutindo se a prática é certa ou errada, mas estou colocando a coisa do ponto de vista cultural, né? Até que ponto essa relação entre reis e, consequentemente, entre deuses não era, à época das
antigas monarquias de Israel no norte e de Judá no sul, um tipo de transação ou um tipo de intercâmbio cultural no qual não se via problema, ou que era até naturalizado. A avaliação que determinados grupos na sociedade contemporânea e depois vão fazer dessa prática é uma coisa, né? Agora, outra coisa é se esse tipo, né, de relação ou de transação cultural, até que ponto isso causava realmente escândalo ou era algo naturalizado em termos sociais. Então, só uma... Não estou respondendo ainda a tua pergunta, né? Só estou colocando uma provocação para a gente pensar, né, e discutir melhor, talvez amanhã, já que a gente também vai tocar na questão, né, e parece que a tua pesquisa está voltada para isso, né, a gente vai tocar na questão do Estado monárquico, né, e o que a gente pode, a partir do texto bíblico, principalmente, perceber em termos teológicos, né, o que em termos teológicos estava ligado ao fazer do Estado, né, ou à estrutura do Estado. O Benhur está com a mão levantada aí. Sim, professor. Eu queria colocar alguns pontos, e os meus pontos são muito simples, são sim ou não, então é fácil do senhor responder agora e nós todos dormimos mais tranquilos. Eu estou percebendo... Sim ou não, eu acho que é mais difícil. Eu estou percebendo na aula que o senhor tem apresentado o Antigo Testamento, pelo que eu estou percebendo, num plano histórico. Por exemplo, como conta a história do Brasil. Aí tem essa história que conta que o Pedro Alves Cabral estava indo para a Índia, outro não, que ele já estava procurando no Brasil, e outro que o Dom Pedro I gritou na beira do lago que ele estava muito apertado, que ele parou, na verdade, para ir no... Esses detalhes, sabe? Eu estou entendendo que ele está trazendo essa informação histórica para nós. Porque essa verdade histórica, de alguma forma, em algumas assertivas, ela confronta muito, por outro lado, com a visão que eu tenho assim, do Antigo Testamento, a visão espiritual do Antigo Testamento. Porque eu tenho dificuldade de entender o Antigo Testamento de forma diversa que não seja preparando a vinda de Jesus. Então, assim, todos esses acontecimentos, todas essas guerras que eles perderam e que ganharam, para mim, isso está tudo envolvendo um aspecto religioso. A narração, ela traz esse propósito no plano espiritual. Eu entendo que no propósito, por exemplo, de um estudo histórico, aí vale a pena. Será que isso, para eles, era considerado isso? Ou será que para eles era considerado aquilo? Mas, para mim, cristão, eu tenho dificuldade de lidar com esse outra informação, a menos que ele seja só histórico. Quando o senhor coloca, por exemplo, que o Antigo Testamento contém o registro da palavra de Deus aos profetas, né, em determinado momento, eu não sei se eu entendi mal, se eu não dei conta de copiar, mas só isso aqui, para mim, isso já é uma aula, um curso inteiro, talvez, para debater, porque aí entra numa outra polêmica, que é se contém ou se é a palavra de Deus aos profetas. Eu estou colocando isso para que haja, assim, talvez, um maior conforto, se não de todos, pelo menos meu, né, na compreensão desse tipo de abordagem que o senhor coloca. Né? Relações internacionais envolvem o aspecto religioso. Eu entendo que envolve, na medida assim, que Deus dá uma ordem, o povo de Israel desobedece aquela ordem, vai para a guerra e perde a guerra. Para mim, isso tem tudo de espiritual. Ainda que eles possam ter guerreado por motivos históricos, por motivo de conquista de terra, por motivo de disputas políticas, mas a guerra em si eu vejo muito nesse olhar espiritual. E aí, quando o senhor traz isso, só para ficar mais claro para mim, isso é um registro histórico que o senhor está trazendo. Mas, por exemplo, essa assertiva da palavra de Deus aos profetas, no Antigo Testamento,
eu tenho, assim, para mim, como verdade absoluta de que o registro, ele não contém, que ele é a própria palavra de Deus. E aí, quando coloca letra contendo, eu não sei se é o conteúdo histórico que o senhor está se referindo, ou mesmo a palavra, no sentido da força espiritual da palavra. Eu não estou discutindo aqui esse pressuposto doutrinário, porque é um pressuposto doutrinário, né? Se a Bíblia é ou contém, né, a palavra de Deus, a minha discussão não está passando por aí, né? É só porque na frase eu fiquei meio perdido nessa frase, se estaria ou não. Essa é uma discussão que, na verdade, ela não tem solução, porque ela sempre vai depender do ponto de partida, né, do intérprete ou do intérprete particular em relação ao texto, né? Então, eu estou tentando olhar o texto do Antigo Testamento por si próprio, né? Inclusive, por exemplo, quando você diz que você vê o Antigo Testamento como preparo, né, para os acontecimentos que se desenrolam no Novo Testamento, né? Uma pergunta para você e para todos pensarem é a seguinte, né? Quem estabeleceu, né, essa hermenêutica do Antigo Testamento como preparação para o Novo foram os cristãos. Só que o Antigo Testamento, em primeiro lugar, ele é anterior ao cristianismo e anterior ao próprio Novo Testamento. E, em segundo lugar, não é que o Antigo Testamento não possa ser lido pelos cristãos, mas a questão é que os cristãos não podem esquecer que o Antigo Testamento não só é anterior, como ele tem uma voz própria. E se a gente subordina o Antigo Testamento simplesmente para servir de anunciador do Novo, a gente não age muito diferente do herege Marcião, que fez basicamente isso, né? O que Marcião fez? Ele simplesmente quis eliminar tudo que era judaico da tradição cristã, né, e ficar apenas com um grupo de escritos considerados por ele autoritativos e que eram parte dos escritos que hoje contêm, né, ou fazem parte do Novo Testamento. Inclusive, eu até bem antes, né, acho que a gente tinha acabado de voltar do intervalo, foi antes. Eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, que é do Eric Zenger, né? Aqui o Zenger ele faz uma discussão muito interessante no início em relação à hermenêutica, né? Eu posso até, se vocês quiserem, deixar os capítulos iniciais desse livro com essa discussão para vocês como material, para leitura complementar. Ele diz que a igreja antiga, ela excomungou Marcião por considerar o ato de Marcião de tentar retirar da igreja tudo aquilo que era judaico como um ato herético, né? E, na contraposição da opinião de Marcião, a igreja antiga afirmou que o Antigo Testamento era escritura sagrada para os cristãos. Mas durante muito tempo, em termos filosóficos e teológicos, embora mantendo o Antigo Testamento como literatura sagrada, a atitude da Igreja Antiga foi uma atitude marcionita. Por quê? Porque ela negou ao Antigo Testamento a sua própria voz para fazer, principalmente através da alegoria, com que os textos do Antigo Testamento simplesmente comunicassem uma suposta mensagem cristã. Então você vai ter, né, nos primeiros séculos do cristianismo, homilias e textos produzidos em que tratavam o Antigo Testamento justamente como uma espécie de boneco de ventríloco,
né? O que é o boneco do ventríloco? Né? O boneco, ele mexe a boca, mas ele não tem autonomia. Ele fala aquilo que o ventríloco, na verdade, está falando, né? Então, assim, é perfeitamente válido tomar hermeneuticamente considerando, né, a Bíblia cristã, estabelecer um diálogo hermenêutico entre o Antigo e o Novo Testamento, reconhecendo ambos como patrimônio da espiritualidade cristã, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, é preciso que não se esqueça, né, que o Antigo Testamento, ele também quer falar. Ele tem a sua própria voz, né? E é isso que, recentemente, alguns pesquisadores têm redescoberto, né? E não se trata de fazer o Antigo Testamento deixar de ser escritura sagrada cristã, mas se trata de reconhecer que antes de escritura sagrada cristã, ele é escritura sagrada judaica. E ele tem ele tem uma mensagem que ele quer comunicar, uma mensagem própria, né? E essa mensagem, sem dúvida, né? Assim como a presença do Antigo Testamento durante toda a história cristã confirma, essa mensagem tem muito a acrescentar ao cristianismo, né? E à espiritualidade cristã. Então, eu só faria esse comentário ao que você traz, né? Assim, que é preciso não esquecer que o Antigo Testamento, ele, antes de tudo, é uma grandeza própria. E ele tem a sua voz e reivindica, né, a sua própria voz. Tá? Eu vou ver se eu, de hoje para amanhã, eu digitalizo essas páginas ali do Zenger, aí eu deixo para vocês como leitura complementar para vocês lerem no momento que for mais adequado. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, alguma palavra, algum comentário. Se puder deixar a gravação já disponível, porque o trabalho que nós vamos fazer, pelo menos no meu sentir, vai depender muito dessa aula, das diretrizes que o professor passou e tudo mais. Então, se puder disponibilizar para a gente a gravação, vai ser muito importante. Sim, sem dúvida. Né? Vou ver se de hoje para amanhã também eu já disponibilizo, né? Bom, gente, então nós ficamos com essa tarefinha para amanhã, né? Então vocês vão ler os textos e a gente então discute aspectos da teologia do Antigo Testamento, né? Ou aspectos teológicos do Antigo Testamento, a partir daquilo que o professor Gerstenberger oferece, né, no seu livro. Então, para ficar claro, né, amanhã à tarde vocês vão, aqueles que só puderem fazer isso à tarde, né, vocês vão se ocupar então da leitura e da elaboração, né, ou da elaboração não, da extração, né, de 3 ideias fundamentais, né, e aí à noite a gente se reúne novamente para ver o que vocês selecionaram, né, o que vocês consideraram mais importante, e a gente faz então uma discussão em cima disso que vocês trouxerem, tá? Então a gente vai falar basicamente de aspectos relacionados à sociedade do antigo Israel do ponto de vista mais familiar, por um lado, e por outro lado, como o que é que acontece com essa sociedade quando se instala esse novo sistema de governo, esse novo sistema político-administrativo que nós conhecemos como monarquia, né? E aí entrando também na pesquisa do Wilson, quer dizer, o que a monarquia vai fazer com a realidade social do antigo Israel. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um bom descanso para todas e para todos.
O João, sim. O material já está disponível, tá? No nosso grupo lá, tanto em hoje como escorrido lá no próprio WhatsApp. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Sara, vou te ligar amanhã, Sara. Pastor. Boa noite, pastor. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite.